Você acompanha agora programa Janinese. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro 998090078. Tudo bem, gente? Chegando o final de semana aí, com um clima mais gostoso, novidade para nossa região, né? Para quem não está em Cuiabá, sabe que ter dias com temperaturas mais baixas, mais amenas, é quase um milagre, né? A gente tem que agradecer aí quando alguns argentinos ou alguns gaúchos sofrem com o frio, ou alguns catarinenses, porque aí a gente sobra, né? Sabe, tipo assim, aquele pedacinho do bolo que está ali esquecidinho, é o friozinho que chega aqui para a gente e que ele é sempre muito bem-vindo. E hoje eu trouxe um assunto que vocês vão amar. A gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver com frio, mas que eu sempre falo para vocês, que tem tudo a ver com o verão também. É só a gente entender como é que esse universo funciona e aí a gente consegue agregar o melhor dos mundos do vinho para qualquer estação do ano, que é o ideal para a gente, né? Porque quem resiste ficar sem um vinho, né? Seja num dia quente, naquele dia mais ameno, ou naquele dia que está muito frio. O vinho sempre tem um rótulo que vai se encaixar muito bem nesse dia. E aí, o que depende é você conhecer e saber o que escolher. E para isso, a gente está sempre trazendo esses assuntos aqui. Nós temos curso de iniciante nesse final de semana também, para você que quer entrar nesse universo. Amanhã, começa às 8 da manhã. Dá tempo de você entrar? Entra em contato com a gente que eu te respondo, tá? O telefone está aí, ó, 98401-2015. E pergunta se tiver vaga, porque eu estou gravando esse programa, tá, gente? E aí eu vou te dizer, tem vaga. Se não tem, a gente já deixa você, né, na próxima turma com a sua vaga garantida. Mas o assunto de hoje não sou eu e nem é o curso que nós começamos amanhã, gente. Hoje eu estou recebendo aqui alguém que entende muito desse universo, ele que é enólogo e ele que também hoje é do departamento comercial da Vinícola Garibaldi, da cooperativa, né? Dessa super empresa que a gente tem, que produz vinhos fantásticos pelo mundo e que Cuiabá está recebendo, o estado de Mato Grosso está recebendo mais uma vez e trazendo conhecimento. Vocês já devem ter visto um pouquinho lá no meu Instagram. Eu já estive participando de uma degustação no início da semana, na segunda-feira, e hoje ele está aqui para conversar com a gente. Bem-vindo, Miguel Carraro Neto. Tudo bem? Olá, Jane. Tudo bem? É muito bom estar aqui. É um prazer. Falar sobre vinhos. O frio é o nosso amigo, né, do vinho, mas a gente usa o vinho como desculpa, e aí quando esquenta a gente usa o calor como desculpa para tomar um espumante. Então a gente sempre vai se adaptando ao clima, então é muito bom falar de vinho. E falar de vinho sempre é muito bom. E eu falo que para a gente que tem quase que o tempo todo de calor, a gente é privilegiado, porque a gente pode degustar rótulos que são simplesmente encantadores e produzidos aqui no Brasil e no resto do mundo também, certeza, né? A gente pode conhecer, existe uma variedade, uma gama de vinhos, espumantes, que são compatíveis a qualquer clima. Então é muito legal, né? É muito bom a gente ter essa oportunidade de poder conhecer, né? E desfrutar do vinho, né? Da companhia. Mas quando tem o frio, como está prometendo, para nós lá no sul, eu acho que vai ser bem mais intenso do que vai estar aqui. O frio é muito legal porque ele aconchega, né, as pessoas. Normalmente as pessoas elas vão se aconchegando onde? No local que tem o alimento, que é na cozinha, né, que tu vai preparar. E aí sempre tem o vinho junto, as boas conversas. Então vira um ambiente muito agradável.
né? A gente dá muita risada, fala muita coisa que não tem nada a ver. Então, isso que é bom do vinho, é atrair as pessoas, é juntar as pessoas para descontrair, para dar boas gargalhadas, que é o que nós precisamos. A vida já é muito agitada, a vida a gente tem compromissos todo momento, então a gente precisa desse tempo. E o frio acaba ajudando, porque a gente se aconchega no nosso lar, a gente traz as pessoas que a gente gosta para perto de nós, para esses momentos maravilhosos. Verdade. Então, o vinho é encantador. Não é à toa, gente, que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Né? Eu até vi um vídeo essa semana, disse que vamos tricotar aqui, Miguel. Isso. Eu achei a opinião do pensador bem interessante, porque ele falou, tá todo mundo querendo criminalizar o álcool, criminalizar o vinho, porque não sei o quê, porque não é para consumir, porque a onda... Olha só, prestem atenção, a manipulação. A onda são vinhos menos alcoólicos ou não alcoólicos e tal. Aí ele virou e questionou e falou assim, mas peraí, se até Jesus transformou, né, a água em vinho, é porque tem um significado e tem um motivo. Esse álcool que está no vinho, claro, consumido com moderação, ele foi feito, foi preparado para que a gente liberasse ou chegasse à nossa mente, abrisse alguma linha de conexão aí diferenciada. Com certeza. Existe sim esse movimento no mundo, né, que se fala em produtos cada vez com menos álcool. Né, os vinhos desalcoolizados, espumantes sem álcool. Mas eu entendo que assim, tudo que a gente faz com moderação é muito bem-vindo. Os exageros também podem fazer mal. Então, sim, eu entendo que esse álcool que está ali é para despertar algo em nós. Né, para despertar aquela mente, aquela coisinha que está presa lá, aquela ideia muitas vezes que está... Então, acho que o álcool tem essa... descontrair as pessoas. Ele faz com que as pessoas se libertem, se abram um pouquinho mais. Então, acho que é legal. Claro que com moderação. E o vinho não é só álcool, né? Ele tem toda uma composição que faz bem para a saúde. Né? A gente sabe que o álcool, ele moderado, ele também é benéfico, claro, né? É benéfico também, mas tudo com cuidado. Então, é muito importante. Isso, com certeza ele desperta a nós aquele lado assim que a gente tem lá escondido muitas vezes, tira aquele inibido, aquela coisa, deixa a gente um pouquinho mais à vontade. Tanto que os pensadores antigos, gente, a gente conhece um pouco da história do vinho. Se você estiver duvidando da nossa conversa, pode pesquisar. Mas os grandes pensadores usavam o vinho, né? Exatamente, os grandes filósofos usavam para quando eles precisavam realmente discutir uma tese, buscar a solução de um problema, né? Encontrar caminhos para outras situações. O vinho foi usado para essas situações no mundo também. Então, o vinho está aí para isso, aí, né? Para ajudar, para nos unir, para criar boas ideias, né? Porque tem momentos que você está precisando e o vinho ele te relaxa, ele faz aquele momento para te parar e pensar, para tomar uma decisão também, né? Então isso acertada, né? Acertado. Gente, diz que é assim, você pensa num problema antes de você beber, aí você pensa durante, e aí você tira a conclusão depois que você já estiver sóbrio novamente, que aí você vai encontrar o equilíbrio, né? Nem tanto no momento, né, do teor de álcool um pouquinho maior, nem tanto absolutamente sóbrio. Aí você vai encontrar o equilíbrio. Se isso funciona, acredito que sim, né? E falando em vinhos, o vinho para a saúde ele é muito benéfico. Pois Se a gente pegar, existem muitos estudos hoje, e não são pessoas, não são os enólogos, as vinícolas que falam. Se você entrar hoje, existem muitas pesquisas por médicos renomados que falam dos benefícios do vinho, né? Da importância do vinho para a saúde, que seja para liberar alguns hormônios, para o coração. Então, isso existe muitos estudos. E não são coisas que foram criadas simplesmente porque nós queremos vender mais vinho. Porque realmente faz. Então, quem pesquisar hoje vai encontrar infinidade, né? Que faz bem para o coração, dilatação das veias. Então, é muito benéfico. Mas moderado. Sempre moderado. Gente, tanto que, assim, Miguel como eu, as nossas famílias são italianas. A gente cresceu tomando vinho, né? Com os nonos e as nonas nos ensinando, né, a tomar realmente, a consumir isso com moderação. E era muito comum os nossos avós aí com 80, 90, 100 anos, né, ancestrais aí, e aí que tomavam todo santo dia
aquele cálicezinho de vinho. O vinho é um alimento. Além de tudo, ele ajuda. E ele também desperta, ele dá essas características, né? A gente acompanha, por exemplo, na Europa, né? Por que as pessoas, principalmente tu pega alguns países que têm uma culinária, a famosa culinária mediterrânea, né? Uhum. Por que não tem tantos problemas de saúde? E se comprovou que o vinho faz parte disso, ajuda, né, a manter o nosso bem-estar. Então, bora Fica lá, pessoal, dica, consumir, né? Vinho, né? Vamos lá. Se você não tem esse hábito, né, chegou a hora. A gente vai conferir um bloquinho, vou aproveitar. Logo na sequência a gente vai até a Minas Farma, porque está chegando o Dia dos Namorados, gente. Já nas próximas semanas. Aliás, a gente vai ter degustação no dia 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados, tá? Degustação aqui no nosso estúdio, com culinária cuiabana. A gente vai harmonizar vinho com os nossos pratos típicos, tradicionais, que é muito comum no dia a dia. É uma oportunidade de você, né, ter um jantar diferenciado aí para o seu amor, com o seu namorado, sua namorada, e ao mesmo tempo ter conhecimento. A gente confere um bloco, vai até a Minas Farma, porque de quebra eu já vou te dar a dica de um belo presente para o Dia dos Namorados também. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Nuovo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Som Charge, liberação miofacial.
Agende sua avaliação. 99919-8407. Tá chegando o Dia dos Namorados. E aí, já tá pronto para esse dia tão especial? Já garantiu aquele presente? Aqui na Minas Farma você consegue fazer isso com a maior facilidade. Vamos começar, gente, pelos perfumes. Perfumaria é tudo de bom, né? Mas e presente, gente, sempre cabe um perfume, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, o perfume sempre cai bem. Tem essa sugestão aqui da Minas Farma, que é o Gabriela Sabatini, gente, o kit que vem com essa necessaire, com preço mais do que especial, ó, R$ 179 e R$ 199, né, o kit. Essa sensação aqui, perfume também que está em alta, se você está procurando, corre para cá. Esses kits aqui, ó, da Adidas, tanto feminino quanto masculino, com preço super especial. Uma outra dica para você colocar naquele presentão da pessoa amada, são essas peças, gente, ó, são os cabos, as fontes de carregador de iPhone, de todos os modelos de telefone, né, o tipo C, você tem aqui na Minas Farma também. Sabe aquele horário que te pega, acabou, estragou, perdeu? Corre para cá, porque as lojas Minas Farma ficam abertas até às 0 hora. Essa loja aqui, da 8 de abril, aqui do lado do Chopão, até às 0 hora. Então, olha a tranquilidade, né? Nada de ficar sem bateria e sem ficar sem carregador, corre para cá. Gente, aqui na Minas Farma também, lembrando que a linha da La Roche-Posay aumentou, tem todos os produtos, tem água termal, tem os hidratantes, tem, né, toda a parte, né, que a sua dermato te indica. Você pode vir aqui para tratamento capilar também. A linha da Cetaphil também está super completa e muitas outras. Tem inclusive, gente, para você que ama aquelas receitinhas de internet, ó, vem para cá que tem o creme Nivea e tem os óleos essenciais também. Então já fica a dica aí para você. São 3 lojas. Uma aqui na Praça 8 de Abril, aqui do ladinho do Chopão, que abre às 7 da manhã, vai até às 0 horas. Tem também na Mário Andreasa, em Várzea Grande, e tem também lá na Carmindo de Campos. Então você tem 3 lojas para te atender, pelo telefone ou em loja. Passe, procure e leve tudo o que você precisa e faça aquele super presente para o Dia dos Namorados com a Minas Farma. Já estamos de volta, gente. Hoje eu estou recebendo aqui o Miguel Carraro, ele que é enólogo, e a gente está falando dessa bebida incrível que é o vinho. Agora eu vou ter que voltar nessa pauta, Miguel. As pessoas devem perguntar, mas Jane, me explica melhor, o que é ser um enólogo? Porque para você lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nessas regiões, é muito comum a gente ter profissionais nessa área, mas a gente sabe que aqui em Cuiabá, na nossa região, agora que a gente está começando na produção de vinhos, e é uma profissão que não é muito falada, a gente não conhece profissionais normalmente, né? O enólogo, na realidade, o enólogo é o responsável técnico pela elaboração dos vinhos. Então, hoje, qualquer vinho que você comprar, se você olhar no contrarótulo, você vai ter lá ou o nome do enólogo ou o número de registro, que é o Conselho Nacional de Química. Então, todos Me dá um rótulo aí, fazendo favor, Bruno, fechado, que tenha isso. Vamos ver se a gente acha aqui. Tem nesse aqui? No contrarótulo, todos eles têm sempre, porque ele é responsável. Né? Eu não vou enxergar porque eu estou sem óculos. Eu também estou sem óculos, então mas vai estar aqui, ó. E uma das coisas que eu brinco sempre com os enólogos, aquele vinho mais renomado, aquele vinho... grande vinho, eles colocam um nome. Aqueles vinhos de entrada, eles só põem um número. Tá. Tá vendo? Muitas vezes eles querem aparecer no... Mas o enólogo é responsável. Então, quem é o enólogo? O enólogo é uma profissão hoje que é um curso técnico. Então, onde que você vai estudar são 3 anos, né? Onde que você pega desde o início da plantação das uvas, conhecendo todas as variedades, como cultivar essas uvas. Você tem todo esse trabalho de conhecer. Você tem a chegada das uvas nas vinícolas, então a elaboração dos vinhos. Então você conhece todo o processo de elaboração, seja do vinho e dos seus derivados. Você tem toda a parte da conservação, toda a parte do envelhecimento, a degustação, o conhecimento e junto até o final da comercialização. Então o enólogo é responsável técnico. Então ele que assina pelo vinho. Então esse é o enólogo. Existem cursos hoje, nós tínhamos há pouco tempo era federal, uma escola, né, que era uma agrotécnica, agora ela passou a ser um Cefet, em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que fica a 10 quilômetros de Garibaldi, onde que a gente reside.
e era uma escola federal. Agora já temos outras faculdades, né? Outras regiões, Petrolina também tem, então já se está difundindo essa profissão de enólogo. Então esse seria o enólogo, que é a pessoa ligada à produção. Claro que, no meu caso, eu sou um enólogo que foi para a área comercial. Isso é legal também porque você conhece o produto e você consegue comercializar, você consegue informar melhor as pessoas. Mas tem outras profissões também ligadas. Existe o sommelier. Quem é o sommelier? Sommelier também é uma profissão que tem um tempo maior também de estudo, mas ele trabalha mais com o serviço do vinho. Então, ele conhece sim todo o processo, mas ele está ligado ao serviço. A montagem das cartas de vinho, cuidar adegas, as harmonizações. Então, é esse serviço do vinho. Então, é essa pessoa que auxilia para chegar, muitas vezes, comprar um vinho, você fica perdido. E aí, esse enólogo vai te orientar. Ou, perdão, o sommelier vai te orientar. Então, esse seria também. Existe o enófilo, que também é uma pessoa entendedora, muitas vezes autodidata, ela vai conhecendo, ela vai participando, sim, de alguns cursos, mas ela vai lendo muito. E o enófilo, eu sempre digo que é aquele amante do vinho. Ele tem isso como, não como profissão, mas por gostar. Então, é uma apaixonada por vinho. E claro que nesse meio tempo, além desses três, nós temos uma outra figura que apareceu, que é uma figura assim que, com certeza, quando eu falar, muitos vão reconhecer entre seus amigos, que é aquela pessoa que não conhece de vinhos, que é aquela pessoa que não sabe nada, mas vai lá no Google, lê, busca palavras bonitas, românticas, e começa a falar. E aí atrapalha todo mundo, é o cara que incomoda, que é quem? O enochato. Sempre tem, né? Sempre tem, que quer mostrar que sabe mais, aí vai no restaurante, ele vai brigar com o sommelier, porque muitas vezes a temperatura não está ideal, esse vinho não combina, e ele começa a inventar, e ele começa a falar que esse vinho tem aromas, disso, daquilo, viaja, né? Não, viaja, e esse é o enochato, então tem essa profissão. Né? E tem os representantes comerciais, que é o nosso Bruno, ele não é um enochato, mas é uma pessoa que conhece muito de bebida, é o nosso responsável aqui por divulgar a Garibaldi, né, divulgar nossos produtos aqui no Cuiabá, né, e no estado todo. E o que ele está servindo para a gente aqui? Olha, ele está servindo hoje aqui uma novidade, é uma variedade que só a Garibaldi tem, por enquanto. Nós temos hoje na Cooperativa Vinícola Garibaldi um vinhedo experimental. E nesse vinhedo experimental a gente tem algumas variedades que não existem no Brasil, que são variedades que a gente traz do mundo para ambientá-las. E as que se adaptam a esse ambiente, ao clima, e conseguimos ter bons vinhos, porque não adianta você só ter uma uva que se ambientou, produziu. Tem que ter também uma característica do vinho. E aqui você tem o Pálava. O Pálava a origem dessa uva é da República Tcheca. Então é um vinho branco, seco, mas um vinho branco extremamente aromático, que tem aromas. Agora a gente pode dar um pouquinho de enochato, né? Agora aqueles aromas florais. Vou até mostrar aqui na câmera para vocês, estou deixando ele aqui, enquanto o Miguel vai falando, que vocês, naquela outra, Lucas, já estavam mostrando um pouquinho mais próximo aí, tá vendo? É um vinho que tem seus aromas, tem suas características, ele tem a origem, é um vinho que tem bastante fruta, bastante aromas, então é um branco que não tem contato com madeira, então ele preserva as características da própria uva Pálava, que essa é a mesma uva. Então, é uma novidade que a gente está trazendo para o mercado, que é legal ter características diferentes, ter produtos diferentes. Sair daquela rotina de sempre uma Sauvignon Blanc, um Chardonnay, que é o que chega primeiro, né, para gente. Existem essas uvas tradicionais, o Chardonnay, o Sauvignon Blanc, os Cabernet Sauvignon, que são as tradicionais, que eu acho que tem que continuar. São maravilhosas, né? Maravilhosas. Mas você pode, de vez em quando, brincar e trazer algumas uvas diferentes. Como já está vindo muitas uvas portuguesas, muitas castas portuguesas, muitas variedades da França. Então a gente busca essas variedades. E nós já temos, professor Horácio Mano, novas variedades que a gente está em processo de elaboração para a gente poder comercializar também, para buscar. Isso é interessante. Até eu vou pedir para o Bruno voltar isso aqui para o gelo para a gente, né, Bruno? Porque esse vinho aqui merece ficar um pouquinho mais no gelo. E vou continuar com essa garrafa aqui, porque eu quero até falar um pouquinho desse contrarótulo, que eu acho bárbaro. E eu, como sommelier, eu gosto sempre de frisar e mostrar que várias vinícolas hoje têm investido muito no rótulo e no contrarótulo, trazendo muita informação, que é o caso desse rótulo que eu estava dando uma olhada aqui rapidamente. Ele traz, inclusive, sugestão
de harmonização, que para quem não entende ou fica em dúvida, isso aqui é um ganho na hora de você escolher, que é fantástico, né, Miguel? É legal você ter falado do rótulo, do contrarótulo, porque muitas vezes as pessoas elas têm que entender que o que é colocado no rótulo, além da marca, tudo passa pelo Ministério. Então, tudo tem que ter uma orientação, um tamanho de fonte, as informações necessárias para que o consumidor possa comprar esse produto e entender o que ele está comprando. Saiba o teor alcoólico, saiba se é um varietal, que varietal de uma única variedade, a safra que alguns têm, as informações técnicas atrás, né, que é importante. E sim, a gente sempre sobra um espaço e a gente gosta de colocar essa sugestão. Né? Antigamente você botava algumas sugestões um pouco exóticas demais. Hoje a gente está trazendo um pouco mais para a nossa cultura, né? Pratos que combinam com esse produto, para poder orientar essas pessoas, para dar primeiro uma sugestão. Então, sim, essas orientações todas elas estão aí para auxiliar. Eu sei que muitas vezes as pessoas acabam não lendo, mas é importante, né? É importantíssimo, saber a origem. Gente. Isso a gente falava ontem no curso, a origem do produto é muito importante. E o que, primeiro, antes de criticar, antes de falar de um produto, é interessante saber a origem, de onde que é produzido. Se é da Serra Gaúcha, se é do interior de São Paulo, que hoje se produz grandes vinhos, se é do Mato Grosso, porque também está sendo produzido, Minas Gerais também. Conhecer essas características, entender quem é a vinícola, a produtora, quem é o enólogo, produtor, para aí sim depois a gente poder tirar nossas conclusões desse produto. Então essas informações todas que tem no rótulo são justamente para orientar, para ajudar as pessoas. A gente sabe que o Brasil hoje tem um papel de destaque bem interessante, Miguel, nessa área dos espumantes. E para vocês da Garibaldi, isso também tem um diferencial. Hoje vocês têm uma fatia interessante, né, do mercado e da própria produção voltado para esse produto. Tem. Hoje a Cooperativa Vinícola Garibaldi, ela se especializou na elaboração. Hoje nós estamos situados na Serra Gaúcha, no município de Garibaldi e outros 18 municípios do entorno. Então, o clima e o microclima da região favorece as uvas para os espumantes. Por quê? As uvas para espumantes, o espumante e o vinho branco tem que ter uma acidez para ressaltar esses aromas, esse frescor. E esse clima favorece. A uva consegue ter uma maturação, que é um teor de açúcar elevado, os aromas, mas consegue ter essa acidez. Então, isso já ajuda bastante. Nós trouxemos hoje tecnologia, o que existe de melhor no mundo, seja de prensas pneumáticas, de tanques, controle de temperatura, as leveduras, as variedades, a gente está trazendo ela dos países de origem, né, para manter o mesmo DNA, o mesmo clone, então você consegue ter essas características. Então, hoje, a Garibaldi, a cooperativa, ela tem um share de mercado de mais de 15%. Então, todo espumante consumido no Brasil, nós já temos hoje 15% desse mercado. Caramba, que legal. Então, a gente tem um mercado muito interessante. Para nós, hoje, para a cooperativa, os espumantes representam 45% do nosso faturamento. É o nosso principal item. Então, nós temos muitas variedades. Desde espumantes mais doces, para quem gosta de espumante leve, aromático, com dulçor, espumantes natures, que é esse que está aqui. Então, que é um nature. O que é um nature? É um produto que não tem açúcar, para quem gosta de um produto mais encorpado, gastronômico. Então, você tem uma infinidade. Então, para nós é muito importante, sim. Né? Eu estava ouvindo você falar, Miguel, dessa questão de trazer castas novas para cá, fazer novas experiências, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu fui para a França, fui para Portugal, fui para a África do Sul, fui para os Estados Unidos, e lá eu experimentei uma uva que aqui, tudo passa por um processo de adaptação. Isso. E eu vou até complementar meu raciocínio. E você falou também de tecnologias, né? Era assim, praticamente impensável, e a gente conhece um pouquinho da história do Rio Grande do Sul, que foi tentado, passou-se 100 anos, e aí se tentou de novo, e depois de algum tempo é que realmente começou. Como que você vê essa entrada da tecnologia e dessas novas experiências que estão sendo feitas hoje no Brasil inteiro? Você consegue adaptar melhor as variedades, né? Porque muitas vezes essa variedade ela precisa ter um clima, ela precisa ter um solo. Então a tecnologia hoje ajuda bastante, porque você consegue hoje ter irrigação, você consegue ter uma adubação necessária, porque você tem as análises, você consegue sistema de poda, você tem várias tecnologias, né? Alguns insumos que a gente usa. Então, isso tudo melhora a produção.
né? Então você consegue acompanhar melhor as análises que você faz de solo, as análises que você faz da videira. Uma característica, uma coisa, né, que muitas vezes a gente não sabe, mas o nosso técnico, o agrônomo que acompanha, ele consegue ter uma previsão de quanto vai ser essa produção de uva no próximo ano seguinte, simplesmente por uma análise da gema. A gema, o que é a gema? É aquele broto onde que vai sair o cacho da uva. Então, quando aquilo é minúsculo, então, com um corte bem sensível, ele consegue, com o microscópio, analisar e saber quantos cachos de uva terão ali dentro. Fantástico, então, né, gente? A gente faz essa contagem das gemas, hoje é manual, mas já existe drone para ajudar essa contagem. Então, tem várias tecnologias que facilitam a produção e dentro da indústria também, que você consegue extrair desse cacho de uva, você consegue extrair o máximo das características que você consegue aproveitar no produto depois. Então isso facilita bastante. Então a tecnologia vem para ajudar. E quando a gente fala de trazer essa variedade lá do país de origem, né, e trazer com esse mesmo clone, mesmo DNA, porque você mantém sempre a mesma característica. Porque a videira, ela normalmente é plantada por estaca. Você pode pegar um galho, plantar, fazer as enxertias, então você faz. Mas se você for multiplicar ela sem muito controle, ela vai perdendo algumas características. Porque ela pode adquirir dentro algumas características que não são tão boas e você pode multiplicar elas. E quando você traz essa muda, ela já vem sempre com a mesma característica que você quer, o mesmo aroma. Então você vai manter os produtos sempre com a mesma. Então a tecnologia sim é fundamental para poder a elaboração dos produtos. Gente, a evolução é tão grande e não poderia ser diferente nessa área, né? Então, quando você vê hoje, né, tem gente que às vezes, inclusive, tem um certo pré-conceito aí dos nossos vinhos brasileiros e fala assim, não, né, eu vou tomar, sei lá, vinho da qualquer outro país. Eu falo que as pessoas pessoas que pensam assim não estão se dando a oportunidade de realmente provar, degustar produtos incríveis que estão sendo produzidos aqui. Porque do mesmo jeito que outros países usam da tecnologia, o Brasil também não está para trás. Tem usado e tem colhido resultados incríveis, né? Olha, como é que a gente pode comprovar tudo isso? Se a gente pegarmos os nossos rótulos, normalmente eles sempre têm 2 ou 3, alguns têm mais, essas medalhas. Então, são concursos que nós participamos, concursos no mundo, seja na França, seja na Itália, seja na Argentina, Chile. Nossos produtos estão indo para esses países e estão ganhando prêmios. Então, se você manda, por exemplo, nós temos alguns produtos que foram para a Itália, que foram para a França e ganharam grandes medalhas, com pontuação superior aos vinhos da região. Grandes vinhos da região, né? Por que acontece? Porque ele está indo com qualidade, ele tem toda essa tecnologia. Então, isso comprova que hoje nós temos grandes produtos. E muitas vezes, principalmente os espumantes hoje que nós temos no mercado, e os espumantes produzidos no Brasil hoje, eles têm essa característica nossa. São produtos jovens, com frescor, com refrescante, que é agradável. E aí quando você traz um espumante de fora, muitas vezes ele vai chegar aqui para nós já com meia vida. O que significa? Ele foi produzido no país de origem, até você comercializar, passar todo esse processo de trazer ele para o Brasil, ele já chega com metade da vida, ele já perdeu aquele frescor, ele perdeu aquela característica. Então, muitas vezes você está comprando um produto que já não tem mais a mesma característica. Mas existem grandes vinhos. Mas falta, assim, as pessoas têm que olhar um pouco mais com carinho para esses vinhos, porque hoje nós trabalhamos com qualidade, hoje nós nos dedicamos, os nossos enólogos estão sendo aperfeiçoados, eles conhecem, eles participam. Então, se faz tudo da melhor maneira. Então, hoje você tem um preço muito legal para trabalhar e você consegue ter bons vinhos. O que falta muitas vezes é o consumidor olhar com um pouco mais de carinho e provar. Não custa provar. Abrir um vinho, levar, olhar com uma dedicação. Os bons vinhos importados, sim, existem, mas muitas vezes eles são muito caros. Os vinhos de entrada, hoje a gente tem preços que são compatíveis. Eu falo sempre, gente, que isso é uma questão realmente... A pessoa fala, isso é cultural. Ué, mas cultura se muda, se molda. Né? Então, vamos começar a moldar a nosso favor, porque, afinal de contas, é um produto nosso, está muito mais próximo da gente. Quer dizer, eu tenho muito mais credenciais para ter garantia de qualidade para que ele chegue aqui, né? Principalmente a gente que está um pouquinho mais distante das grandes regiões produtoras do Brasil. Então, a gente tem essa tranquilidade aí, né? Vamos conferir um bloquinho, jogo rápido, eu estou voltando.
Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Já estamos de volta, gente. Hoje a nossa pauta é vinho. E mudou o nosso cenário aqui, gente. Olha, nós saímos de uma espumante Nature e viemos para um espumante doce, com aromas excepcionais, flores, frutas, que é o Florata. E até para não entender, né? Florata não significa, não tem relação com flores. Uhum. Florata é um termo italiano que é renascer, ressurgir, recriar. Então tem essa coisa do renascer. Uhum. Então a gente, infelizmente, nós passamos por alguns momentos nesses últimos anos lá no Rio Grande do Sul. Então a gente trouxe essa pegada. Ela é mais recente esse... É lançamento desse evento. Nós lançamos agora esse ano, então praticamente é um lançamento. Nós fizemos a primeira apresentação dele no começo do ano, numa feira que aconteceu no Rio de Janeiro, em fevereiro. Uhum. Então ele é bem jovem, bem lançado. Olha então, aí. Um produto com doce, mas não tem aquele... Não imagine aquela coisa extremamente doce. Uhum. Ele é agradável, é um dulçor assim, atraente, com os aromas. Isso é fantástico, um final de tarde. É fantástico.
que as pessoas normalmente, quando veem uma embalagem mais no tom de rosé, né, ou de rosa, o pessoal lembra logo do... Ou quando você fala de um espumante ou de um vinho doce, as pessoas pensam mais nas mulheres. Mas isso não é verdade, gente. Tem muitos homens que amam. Inclusive, né, nós tivemos uma degustação com o Miguel e com o Bruno essa semana, e que encontrei um homem lá que falou assim, cara, como é bom esse espumante. Né, a gente estava degustando um moscatel, e ele é apaixonado. E isso é uma questão de paladar. E não tem nada de errado você gostar de vinho doce. Né? As pessoas têm um preconceito com isso também, né? Se criou essa ideia que quem toma vinho, produtos doces, é porque não entende. Claro, quando a pessoa está iniciando o consumo, é sempre bom começar com produtos mais leves, levemente adocicados ou doces, porque tu vai te ambientando, é mais fácil. Porque quem nunca consumiu espumante e tomar, por exemplo, um Natura, ele vai estranhar, porque aquele é mais seco, não tem açúcar, ele pode ser um pouquinho agressivo para o paladar. Então começa com os mais doces. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai entendendo, conhecendo, e ela vai passar. Ela pode continuar no doce. Então a gente tem que desmistificar. O doce, ele é agradável. E os doces hoje não são tão doces como era antigamente. Tem menos açúcar. Então você deixa um equilíbrio. Eu sempre falo, é equilibrado. Você toma uma taça, 2, 3, a garrafa toda, e ele não te enjoa, não é chato de tomar. E as mulheres tomam, os homens tomam, então esse preconceito que é coisa de mulher também... Já era, né, gente? Passou. Vamos parar com isso. Segue essa coisa. Eu acho que tem que tomar o que a gente gosta e a companhia, que é muito mais importante. Ele é um complemento para ter uma boa. E eu acho que tudo você tem que começar por algum lugar. É igual você começar a ler, né? Na minha época, a gente tinha muita cultura de ler muitos livros. Hoje as pessoas, né, pouco se fala nisso, ou ler e-books online e tal. Mas você não vai pegar um livro de 500 páginas falando sobre, sei lá, física quântica para você começar uma leitura. Você vai começar, e você começava lá por um romance, por um livro mais leve, mais tranquilo. Menorzinho. Mais fininho. Eu sempre né, procurava os menores na biblioteca, aqueles mais fininhos, que era mais fácil de ler. Mais fácil de fazer resumo, né? Passava aqueles de 300, 400 páginas no colégio, falava assim, meu Deus, estou ferrado. Meu professor de português. Sou professor de literatura, né? Boas lembranças, gente. Tudo isso culminou na formação de quem somos hoje, né? Isso aí. É toda essa bagagem. É o que nós falávamos há pouco também, né? Tudo que a gente faz nesses anos, a gente olha para trás, a gente vê quanta coisa boa a gente fez, quantos amigos a gente criou, né? Principalmente com o vinho, porque o vinho é muito fácil fazer amigos. Quando você tem um bom vinho, os amigos é fácil, né? Colher eles. Então você lembra de tudo isso, é muito legal. Como que você vê a expansão, né? Não só da Vinícola Garibaldi, que envolve aí muitas famílias, né? Uma cooperativa que envolve mais do que um município no Rio Grande do Sul também, mas essa expansão realmente do Brasil todo, passar a produzir e ao mesmo tempo esse aumento de consumo. Até para as pessoas entenderem um pouquinho, a nossa empresa é uma cooperativa, 94 anos, né? Então, como o nosso presidente sempre fala, é uma jovem senhora de 94 anos. Hoje nós temos na nossa cooperativa, são 472 cooperados. Em torno de 270 famílias, porque tem algumas famílias que têm os filhos que já fazem parte, que é um incentivo que a gente tem para envolver toda a família, não simplesmente uma figura, mas toda a família envolvida. Então nós somos uma cooperativa na cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha, e nós temos hoje, os nossos cooperados estão em 18 municípios ao entorno de Garibaldi. Então a gente tem eles não só no município de Garibaldi, mas são outras cidades. Então, essa expansão hoje do vinho é muito legal hoje, né? A gente vê que 80% do vinho produzido sai do Rio Grande do Sul praticamente. Mas você já vê outras regiões onde que a videira está sendo plantada, existem novas vinícolas surgindo. Aí você pega regiões que você não teria assim ideia. Mato Grosso você encontra, na Chapada Diamantina você já tem algumas vinícolas famosas. Goiás. Você vai para o Espírito Santo, Minas Gerais. Então você tem em várias regiões. O norte, o nordeste, você tem vinícolas. Então, normalmente, alguns apaixonados por vinho, e chega um momento que ele resolve montar a sua própria vinícola e criar esse. Então, o vinho ele tem se expandido. E o consumo de vinho tem aumentado. Claro, nós passamos agora por um período que foi um período que a gente não quer mais
que foi essa pandemia, e o vinho teve uma alta de consumo nesse período, né? Que as pessoas acabaram, infelizmente, ficando em casa e o vinho passou a ser o amigo de quem estava em casa. Então, houve esse aumento, né? Mas há uma expansão, sim, que as pessoas estão procurando. Estão olhando para o vinho, não só com aquilo que a gente comentava, como um produto que tem álcool, mas pelo prazer que ele traz, pelas benéficas, né, por fazer bem para a saúde. Então, as pessoas estão lendo um pouco mais e buscando isso. Por isso que esse momento. E as vinícolas estão divulgando, né? Então, a gente está toda hora falando de vinho e isso desperta nas pessoas a curiosidade e passa a consumir. E é muito interessante quando a gente passa a olhar o contexto como economia. Né? Você falando, né? A vinícola está no município, a cooperativa, mas são 18 municípios. Ao mesmo tempo, quando você olha a geração de emprego, né? A fixação, né? Dessas famílias nesses municípios, sem ter aquele desespero como acontece em alguns municípios, em alguns estados, né? Essa evasão, abandonam o estado porque não tem o que fazer. Então, você tem todo um contexto envolvido e, economicamente falando, você está agregando um valor enorme para essas regiões, né? Não, se você pegar a Garibaldi, nós somos hoje 230 funcionários. Se você botar ali 3 pessoas por família, 4 pessoas, você já tem um público muito grande. Pega os cooperados, né? São 270 famílias, normalmente é 4 ou 5 pessoas por família. Então você já abrange um rol de pessoas e mais as pessoas envolvidas, os terceiros. Então a gente muitas vezes fala mais de 10 mil pessoas envolvidas diretamente e indiretamente na cooperativa. Então isso é legal, né? Você acaba atraindo pessoas. E o sair, né? No meu caso, meus pais só foram produtores de uva, né? Hoje o meu irmão está na área, meus pais faleceram, e eu até os 22 anos eu fiquei na propriedade com meus pais, trabalhei com isso. Você falava, meu pai sempre brinca que eu nasci perto de um pé de parreira, né? Então a gente tem toda a minha infância, a gente trabalhou com isso. Só que eu fui estudar, fiz o curso de enologia, o tecnólogo, mas não voltei mais para a propriedade. Segui carreira em outro caminho. Hoje acontece muitos dos nossos filhos de associados, cooperados, eles saem, eles se aperfeiçoam, estudam, mas estão voltando. Que isso é legal. E nós, dentro da cooperativa, nós formamos o ano passado a primeira turma de gestão de administração da agricultura familiar. Então, para que esses jovens eles possam entender o que é uma administração, saibam fazer contabilidade, saibam administrar, porque é uma empresa. É uma empresa. Eles têm que olhar que é uma empresa. Então, esse jovem está saindo, está aprendendo, mas está voltando. E o jovem é muito mais fácil para a tecnologia. Então ele aceita muito mais. As pessoas mais de idade, muitas vezes, elas têm um pouco mais de dificuldade, mas o jovem ele acaba entendendo. Então isso é muito bom. Né? Quem vai dar sequência nessa história toda são os jovens, são os que estão chegando aí. Nós até falamos no programa de quarta-feira com a Priscila Cândida, quem acompanhou, gente, a gente falando exatamente dessa questão aí, dessa pandemia do bebê reborn. E aí a gente fala, tá, e aí, quem vai dar sequência nesse negócio? Né? Se você deixa de trazer novos seres humanos para o mundo, o que é que vai ser disso? Isso a gente percebe quando tem uma preocupação e tem um investimento nessa fixação das pessoas, das famílias nas regiões e que dão sequência a esses trabalhos, porque a gente precisa, ninguém é insubstituível, né, Miguel? Você precisa. E é uma das preocupações, sempre foi uma das preocupações do nosso presidente, seu Oscar, essa continuidade. Porque você vê algumas famílias, eles vão envelhecendo, 60 anos, 70, e não tem quem vai dar continuidade, dá um certo desânimo, eles abandonam. Eu estou na Cooperativa Garibaldi há 26 anos, e eu já presenciei alguns momentos de senhores de 70, 80 anos que choraram na minha frente, porque não tinham mais ninguém para continuar, porque os filhos saíram, e eles tinham que vender a propriedade para vir para a cidade, porque não tinham mais. Hoje já isso mudou. Então, nós temos hoje grande parte dos nossos cooperados dando sequência. Os filhos estão continuando, as filhas. E dentro da Garibaldi, nós fizemos um trabalho com o cooperado, fizemos um trabalho com os jovens, então todo um treinamento, e também fizemos com as mulheres. Porque muitas vezes nós não se damos conta, mas essa mulher, ela está ali na casa, cuidando da casa, cuidando da família, ajudando. E tem um momento do ano que nós trazemos essas mulheres para dentro da cooperativa, para que elas conheçam o nosso planejamento estratégico, conheçam toda a estrutura da Garibaldi, e
tem um momento delas, claro, para que Tem elas seus possam anseios discutir. também, né? Mas que elas possam discutir junto. Quando estão na mesa e quando se fala de Garibaldi, elas saibam do assunto. E elas possam discutir. Porque muitas vezes eles têm que tomar algumas decisões que são... Então isso é legal porque você envolve toda a família. É E importante. aí a gente convida essas mulheres. O ano passado nós pegamos um grupo de 30 mulheres e elas foram até a Argentina visitar algumas cooperativas, algumas regiões, que é um incentivo que a gente faz com elas também. Selecionamos algumas e todo ano a gente faz isso. Pega um grupo e leva elas para uma região. Então Gente, isso é um trabalho que a gente faz com o nosso cooperado. E aí você às vezes pergunta, né, como que algumas empresas completam 200, 300, 400, 500 anos? É isso, gente, dando continuidade, porque se a cada geração você interrompe e depois tem que começar de novo o processo do zero, nunca vai se ter nada, né? E isso a gente pensa, inclusive, né, nas nossas famílias. O que meu avô construiu, meu pai carregou, o que ele construiu, agora eu tenho a obrigação, né, e a responsabilidade de dar sequência, e assim sucessivo. É o processo natural do ser humano. E eu acho que isso é importantíssimo e vocês estão de parabéns. É um trabalho que a gente tem, né? Nós temos um planejamento estratégico, que a gente discute ele todo ano, que é um comitê de gestão que eu faço parte dentro da cooperativa, que isso é legal, porque nós temos um presidente, sim, mas as decisões são tomadas dentro desse comitê. E esse planejamento estratégico a gente faz pensando no ano seguinte, nos 3 anos, nos 5 anos, e pensa lá adiante. Como a gente brinca, a gente joga a cenourinha bem lá adiante para poder já pensar lá. Né? Nós já estamos pensando nos nossos 100 anos, que produto a gente vai lançar, como é que nós vamos fazer, a indústria nova, que nós já estamos com uma área nova para poder construir. Trazer a cooperativa Garibaldi, ela está no centro da cidade. No começo, há 90 anos, ela estava fora, mas a cidade cresceu. E hoje a gente já pensa em ir para uma área nova, pensando numa estrutura. Então, você tem todo esse planejamento que você faz. Miguel, adorei conversar com você, conhecer um pouquinho mais dessa grande empresa brasileira, né, conhecer essas novidades de lançamento que vocês têm. A gente deve encontrar em várias lojas aqui de Cuiabá, né, Bruno? Bruno, se quiser participar aí, e também das outras cidades do estado também a gente tem, né? Isso, hoje você encontra. Hoje a Garibaldi, nesses últimos 10 anos, a gente conseguiu colocar ela nas principais lojas. Então você vai andar pelo estado e você vai encontrar sempre produtos da Garibaldi. E é um trabalho que a gente vem fazendo, a gente elabora um bom produto e a gente precisa que as pessoas cheguem próximo das pessoas para poder comercializar. Bom, se você ainda não tem esses produtos aí na sua loja, né, tá na hora de entrar em contato com o Bruno, né, Bruno? Pode passar seu telefone, Bruno? Pode? Dá para fazer? Ou procurar lá no Instagram? Qual que é o telefone? 9691? 2880. Depois eu recebo o envio, gente, essa merchan, pode deixar. Mas é uma experiência que vale a pena. Obrigada mesmo pela atenção, tá? Jane, foi muito importante, é muito bom a gente conversar. Eu agradeço por esse espaço. É legal, a gente se sente bem falando desse produto, que é uma coisa que a gente gosta. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Eu que agradeço. Eu, como consumidora e como sommelier também, gente, eu acho importantíssimo que a gente fale sobre o assunto, né, que a gente vá desmistificando, que a gente traga, né, mais conhecimento, porque é um produto tão incrível que você não pode ficar de fora de viver experiências, né, aí, diferenciadas com um bom rótulo. Obrigada. Saúde. Vamos conferir um bloquinho, jogo rápido, eu estou voltando. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso.
Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Nuovo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Pois é, gente, não sobrou tempo para mais nada, né? Mas eu acho que a gente aprendeu bastante hoje sobre vinhos, né? Então, se você está procurando um rótulo diferenciado aí para o seu final de semana, passe em uma boa loja, escolha, se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no contrarótulo, que vai ter sugestões, né? E leve aquilo que você realmente vai gostar, né? E se tiver dúvida, procure orientação. E nas lojas sempre tem as pessoas que vão estar te orientando. E se você precisar também de algumas dicas, entra em contato comigo, vai lá no meu Instagram, Sommelier Janinese, que eu posso, né, passar algumas dicas para vocês. E sempre a gente tem algumas dicas para vocês lá também. Ou acompanhe o nosso programa, que a gente sempre que possível traz dicas aqui sobre harmonização. Só não esquecendo, né, porque aqui eu sou jornalista, não sou sommelier. Então, normalmente, eu gosto de trazer os meus convidados para que eles possam falar mais sobre vinho com vocês também. Mas eu estou aqui à disposição. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Janinese. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078.